O remédio que tem é o impeachment de ministro do Supremo e conforme passa o tempo, mais uma vez, já chegamos a quase 40 senadores declaradamente a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O Brasil vive um momento de grande tensão política. A disputa entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional está mais intensa do que nunca. E um nome está no centro dessa crise: Alexandre de Moraes. O ministro do STF se tornou alvo de críticas e agora enfrenta uma ameaça real de impeachment. Senadores se organizam para tirá-lo do cargo, alegando que ele está abusando de seu poder. Mas essa luta vai muito além de um simples embate entre políticos. O que está acontecendo pode mudar para sempre a relação entre os poderes no Brasil. Tudo começou quando o STF passou a agir de forma mais direta na política nacional. Democracia é o que está na lei, é o que está na Constituição, não é o que está na cabeça de um ministro do Supremo. Agora, para mim, há todos os elementos, como não há um autocontrole do próprio Supremo sobre Alexandre de Moraes, que é quem tem colocado lenha nessa fogueira e esticado a corda cada vez mais, já que isso não está acontecendo, o remédio que tem é o impeachment de ministro do Supremo. E conforme passa o tempo, mais uma vez, já chegamos a quase 40 senadores declaradamente a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Antes, a função do Supremo era interpretar a Constituição e garantir que as leis fossem seguidas. Mas nos últimos anos, suas decisões começaram a afetar diretamente o governo e a política do país. Alexandre de Moraes liderou investigações contra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, determinou prisões e bloqueou redes sociais de pessoas que, segundo ele, estavam espalhando desinformação e ameaçando a democracia. Por que isso? Porque todo mundo percebe os absurdos, os excessos, as loucuras, as maluquices, as insanidades que ele continua fazendo, completamente a revelia da lei, descumprindo a Constituição, e aí pressiona ali alguns ministros, a maioria dos ministros supremos, para dar legitimidade para suas decisões, votando por uma maioria a favor das maluquices que ele tem feito. Mas até quando vai haver esse suporte? O suporte tem que acabar. Porque se tiver uma eleição aqui no Brasil em 26 sem o Bolsonaro, vai ser uma eleição antidemocrática, porque ele está sendo tirado da possibilidade de disputar o cargo de presidente da República na mão grande. Para algumas pessoas, essas ações foram necessárias para proteger o país. Para outras, foram abusivas e autoritárias. O grande problema, segundo os críticos, é que o STF não tem um órgão de controle externo, ou seja, ele mesmo decide se suas ações estão corretas ou não. Isso faz com que algumas decisões pareçam sem limites. Muitos parlamentares começaram a questionar até onde um ministro do Supremo pode ir sem ser punido. É por isso que a ideia do impeachment de Alexandre de Moraes, que antes parecia impossível, agora começa a ganhar força. Hoje, quase 40 senadores já se declararam a favor da abertura do processo para tirá-lo do cargo. A situação se torna ainda mais complicada porque o Brasil está se aproximando de mais uma eleição presidencial. Jair Bolsonaro foi declarado inelegível pela Justiça Eleitoral e não pode mais disputar a presidência em 2026. Seus aliados afirmam que essa decisão foi injusta e que o STF, especialmente Moraes, está interferindo na democracia. Para eles, uma eleição sem Bolsonaro não será legítima. Esse argumento tem ganhado força e aumentado ainda mais a polarização no país. Mas o impeachment de um ministro do STF não é fácil. Além da aprovação no Senado, o processo pode gerar reações dentro do próprio judiciário, na mídia e até entre líderes internacionais. Se o impeachment seguir adiante, pode ser um marco na história do Brasil, abrindo caminho para que ministros do Supremo possam ser removidos mais facilmente no futuro. Se for barrado, será uma demonstração clara de que o STF tem mais poder do que qualquer outro órgão do país. O Brasil está diante de uma encruzilhada. A decisão sobre o futuro de Alexandre de Moraes pode mudar completamente o equilíbrio entre os poderes. O desfecho dessa história ainda é incerto, mas uma coisa é certa: essa crise está longe de terminar.